Boa noite. Boa noite aos amigos e irmãos que estão aqui na Igreja das Mangueiras, interior de São Paulo, cidade de Tatuí. E também aos amigos que estão acompanhando aí pelo canal da Igreja, pelas redes sociais. Para nós é uma alegria podermos dar início a essa série, com um nome talvez um pouquinho diferente, né? O que você precisa saber antes do fim. Até porque é relativamente bem sabido que o mundo caminha para a conclusão da história, né? A volta de Jesus se aproxima. Nós nos chamamos adventistas do sétimo dia, porque nós cremos e pregamos a respeito do advento, mas não adianta muito saber que o fim se aproxima se você não está pronto para ele, não é verdade? Se você não se preparou devidamente para aquilo. Então o propósito dessa série, que serão 9 temas, começando de hoje, como disse o pastor, até o dia 2 de outubro, é justamente apresentar verdades bíblicas que nos ajudarão nesse preparo. O que você precisa saber antes do fim. E eu já quero firmar aqui um compromisso com vocês. Todo domingo aqui às 19h30, nós estaremos nesta igreja para louvar a Deus, para abrir a palavra de Deus, e vamos abri-la muitas vezes, porque será um estudo bíblico mesmo, a respeito de verdades essenciais, em preparação para a breve volta de Jesus, porque nós cremos nisso, né? O tema de hoje é um milagre em forma de livro. Eu começo com essa imagem que você está vendo aí na sua tela do computador e aqui na igreja no telão, para recordar que eu sou de uma geração que viveu os horrores, o medo, o temor de uma guerra nuclear total. Eu lembro bem, quando criança, que a gente ouvia falar em míssil nuclear, bomba nuclear. Lançaram na época um filme que deixou a gente horrorizado, era The Day After, o dia seguinte, né? E ali mostrava como seria a situação do mundo se houvesse uma conflagração nuclear entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. Tinham ogivas, como ainda tem, né? Suficientes para acabar com o mundo várias vezes. E nós ficávamos crianças, né? Temerosos com tudo isso. O tempo passou, supostamente a Guerra Fria ficou para trás, mas eis que em pleno século XXI, nós ouvimos de novo falar em bombas atômicas, em ameaça nuclear. O que acontece é que a mídia hoje sobrevive de sensacionalismo. E aí um assunto se esgota em poucos dias e a imprensa, as redes sociais, parece que precisam de outro assunto para manter o fogo, né? O fogo do alarmismo. Parece que a guerra ali, Rússia-Ucrânia, terminou, mas não, ela continua. Ainda há refugiados, ainda há pessoas que estão sobrevivendo às custas de ajuda humanitária. Ainda há pessoas que estão amargando a dor da perda de um familiar. Ainda há esposas que tiveram que deixar o país com os filhos pequenos e deixaram o marido lá combatendo, porque não podia deixar o país. A situação continua. A guerra não acabou. Agora a China se aproximou da Rússia. E de novo esse espectro da morte, ele se levanta. De novo o medo, e isso me faz voltar a um momento que eu não tenho saudade, do qual não tenho saudade, o medo de uma guerra nuclear, de novo, paira sobre a humanidade. Então, de novo, né, dizer que o fim se aproxima parece uma coisa tão óbvia, porque hoje não é o tema, não vai ser isso que nós vamos ver hoje, mas chegará o momento que vamos estudar aqui os sinais da volta de Jesus. E você perceberá, mais uma vez, que esse grande dia se aproxima. O dia que porá fim a todas as guerras, o dia que porá fim a todas as injustiças, toda dor e sofrimento. E aí Apocalipse 21, não vamos ler hoje, mas um dia vai se cumprir. Toda lágrima será enxuta. Será que temos alguma fonte segura na qual basear a nossa esperança? Porque há tantas falsas fontes, né, aí neste mundo, tantos pretensos oferecedores de esperança que não oferecem esperança alguma, né? Então será que
E eu já vou direto ao ponto, né? Será que essa Bíblia que vocês empunham, que vocês carregam para a igreja, que vocês leem em casa, essa Bíblia, ela oferece esperança real? Será que ela é uma fonte segura a tal ponto de nós querermos, né, dedicar aqui 9 noites para estudá-la? Vale a pena? Um milagre em forma de livro. Eu quero começar aqui com vocês analisando a Bíblia de um ponto de vista inicialmente e meramente cultural. Esqueça um pouco a crença que você tem de que ela é a palavra de Deus inspirada por Deus. E tente analisá-la com uma mente assim um pouco mais secular, digamos assim, né? Do ponto de vista histórico, somente a Bíblia já é um tesouro inestimável. Veja ali na tela. Ela foi escrita no intervalo de mais ou menos 1.600 anos, os primeiros livros de Moisés, o último lá, na ordem pelo menos, né? João, no Apocalipse, o intervalo entre um e outro, 1.600 anos. Quanta cultura acumulada, quanto conhecimento acumulado, né? 3 continentes nos quais ela foi escrita, né? Mais de 40 autores, e o incrível é que, embora sejam autores tão diferentes, a maioria dos quais nem se conheceu, porque, como eu disse, o intervalo de tempo entre um e outro era bem grande. Autores tão diferentes quanto Salomão, um rei sábio, e um pescador como Pedro, um homem humilde, escreveram coisas que não se contradizem. Humanamente falando, isso é impossível. Se eu pedisse aqui nessa noite para que vocês escrevessem uma redação sobre o amor, digamos, né, sobre esse tema, será que haveria variações? Será que os textos ficariam iguais, parecidos, no mínimo? Mesmo todos aqui sendo de uma mesma geração, de uma cultura muito parecida, os textos iriam variar. Mas a Bíblia você tem esse fenômeno. Os escritos, embora variem em estilo, eles não variam em conteúdo, em verdades, em princípios. As doutrinas que um apresenta são sustentadas pelo outro. As verdades que um escreve, o outro amplia. E assim é a palavra de Deus. A harmonia interna da Bíblia é um tremendo argumento para a inspiração dela. Porque a gente percebe que há um autor por trás de todos os autores, a quem chamamos de Espírito Santo. 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. E apesar de tudo isso, um tema perpassa todas as páginas. É Deus buscando salvar a humanidade. Esse é o tema principal da Bíblia. É como se fosse um sanduíche. Pensa no sanduíche. Você tem os 2 pães e o miolo ali, né? O recheio. Gênesis, a criação. Apocalipse, a recriação. O miolo é justamente a história de Deus buscando salvar aqueles que se afastaram do Éden. Aqueles que se afastaram de Deus. Ele trazendo de volta. Então ela mostra o que perdemos e o que teremos de volta. Mas enquanto não temos, o que fazer para estar prontos para esse grande momento da história? O que você precisa saber antes do fim? Vamos juntos nessa aventura, nessa procura, nessa busca, nesse estudo? Ok. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, prosseguindo nesse objetivo de mostrar que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, infalível, confiável, é algo que eu gosto de estudar e faz tempo já que eu aprecio esse assunto, né? São as chamadas antecipações científicas na Bíblia. Eu publiquei um livro na CPB, entre outros, um livro com o título A História da Vida. E nele há um capítulo, um capítulo que trata só dessas antecipações científicas. Aqui eu não vou poder explorar tudo isso, claro, né? Mas vou destacar pelo menos 3 pontos aqui que eu acho interessantes. O primeiro deles está lá em Jó 28, 25. Eu não vou ler esses textos, vou apenas citá-los, depois leremos outros aqui. Em Jó 28, 25, um texto de Moisés, portanto escrito 1500 anos antes de Cristo, por aí, é dito que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. Imagina você chegar para um colega de classe, Moisés estudou numa faculdade, digamos assim, na Federal do Egito, né? E naquele tempo eles criam que a terra não só fosse plana, quanto também
ela era apoiada sobre 5 colunas, era o que eles pensavam. Essa questão eu vou abordar daqui a pouquinho. Mas você chegar para alguém e dizer assim, naquele tempo, né, que o ar tem peso, com certeza os colegas iriam debochar de Moisés na classe. Como assim tem peso, né? A impressão que temos é que pesa nada. Só em 1643, um italiano chamado Torricelli inventou um aparelhinho chamado barômetro. E o que ele mede? A pressão atmosférica. E ficou provado de maneira prática que o ar, sim, exerce um peso sobre nós. Pressão atmosférica. Quanto tempo demorou para eles descobrirem esse fato, né? Levítico 13:46, também de Moisés. Ali o texto é tão óbvio para nós hoje, né? Mas nem sempre foi. Se houvesse algum doente ali com lepra, e muitas doenças de pele eram chamadas de lepra, né? Alguma doença que pudesse ser contagiosa, eles isolavam essa pessoa do acampamento, deixavam ela separada, até que depois de algum tempo, se ficasse curada, o sacerdote examinava e ela podia voltar ao convívio social. Como chamamos isso hoje? Quarentena. Passamos por uma situação dessa recentemente. Quarentena. Mas é sabido que durante a Idade Média, por exemplo, milhões de pessoas morreram na Europa também por não praticarem esse princípio. Peste negra, peste bubônica. A pessoa ia para o hospital com uma gripe e voltava com a peste negra. Morria. Era melhor nem ir para o hospital. O médico fazia ali a análise fazia uma necrópsia, sequer lavava as mãos, porque não dava tempo, era muita gente doente, e atendia um vivo, e essa pessoa pouco depois morria. Até que alguém se deu conta de que a Bíblia ensina o seguinte: tocou num cadáver, lave-se. Está doente, isola. Estava lá, na Bíblia. Tanto que alguns consideram Moisés um dos pais do sanitarismo. Onde ele aprendeu isso? Lugar nenhum. Porque isso não era praticado de onde ele veio. Ele recebeu de Deus essas orientações. E agora sim, Jó 26:7, também escrito por Moisés, ali é dito que Deus suspende a terra sobre o nada. E eu acabei de dizer para vocês, antecipando, né, sem querer, que naqueles tempos, na Federal do Egito, era ensinado que a terra era plana, apoiada sobre colunas. Imagina Moisés chegar na sala de aula e dizer uma coisa dessas. Não, gente, espera aí. A terra flutua pelo espaço. Moisés, você está doido? Como assim? O planeta, né? Não sei nem se eles tinham o conceito de planeta, mas enfim, o local onde estamos é pesado, é firme. Como assim está flutuando? Moisés tinha nave espacial? Moisés tinha satélite espacial, Hubble ou James Webb, para saber disso? Claro que não. Como ele soube disso? Revelação. São verdades científicas às quais Moisés não tinha acesso. Ele recebeu de Deus essas verdades. Então, se alguém falar para você que a Bíblia não é um livro científico, em termos, não é, porque ela é um livro espiritual, tem outro objetivo, só que, quando a Bíblia fala em aspectos científicos, ela acerta em cheio e nunca errou. Isso é fantástico. Para mim, especialmente, que fui um evolucionista, que sempre dei muito valor à ciência, sim, descobrir que a Bíblia, ela dá as mãos à ciência, a verdadeira ciência, isso foi maravilhoso. E saber que eu estou em boa companhia, vocês também, porque gente do quilate de Galileu, Isaac Newton, Copérnico, Blaise Pascal e outros tinham a mesma crença de que a Bíblia, ela está em harmonia com a verdadeira ciência. Na verdade, pena que o tempo é curto, mas a ciência moderna, ela nasce dos esforços de pessoas que criam em Deus. Os chamados pais da ciência criam na palavra de Deus. Eu tenho lá em casa um livro de Isaac Newton, em que ele estuda Daniel e Apocalipse. E é fantástico, um livro de 1723, chega muito próximo ali, muito perto da forma como nós entendemos as profecias de Daniel. Um grande cientista, talvez a mente mais brilhante
do tempo da modernidade para cá, né? Isaac Newton. Isso é incrível. Mas tem mais. E agora eu vou pedir a ajuda da minha amiga e colega Aline. Ela vai ser a minha leitora oficial desta noite. E vocês podem acompanhar na sua Bíblia, você que está em casa também, se você tem uma Bíblia, eu convido você a abri-la conosco agora. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, esse livro maravilhoso. E que privilégio nós temos de tê-la hoje, né? Em nossa língua, acessível. Muita gente deu a vida para que isso pudesse ser uma realidade. Muitas pessoas no passado derramaram sangue ou morreram em fogueiras para simplesmente traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Demos valor a esse tesouro. Vamos valorizar aqueles que dedicaram tanto de si para que nós pudéssemos ter hoje a palavra de Deus. Hoje ela está ao alcance de um clique no celular. Veja que bênção nós temos em nosso tempo. Aline, quem é o personagem central da Bíblia? João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus. Exatamente. Ele estava, na verdade, nesse momento aí, repreendendo os fariseus, embora esteja também afirmando uma verdade. Vocês, fariseus, examinam, olha o verbo, não é só ler, não é só passar os olhos, examinar. Estudar, vocês estudam as Escrituras, a Bíblia, porque pensam que elas têm a vida eterna, e tem mesmo, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. Olha o paradoxo, né? Eles estudavam a Bíblia, mas estavam rejeitando aquele de quem a Bíblia testemunhava. Portanto, quem é a personagem central da Bíblia? Jesus. Então, quando você lê a Bíblia lá no seu ano bíblico, no Revados por Sua Palavra, uma pergunta que sempre tem que estar na mente é a seguinte: o que esse texto revela para mim sobre Jesus? Que faceta do meu Salvador eu consigo extrair desse texto? Jesus é o personagem central da Bíblia. E o que o próprio Jesus, o outro texto que ela vai ler agora, está na sequência ali, João 17, o que o próprio Jesus falava a respeito da Bíblia? Olha que texto fantástico. Aline. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para Jesus Cristo, a Bíblia é o quê? A verdade. Uma fala dessa neste mundo em que vivemos, nessa sociedade em que vivemos, ela soa até estranha hoje em dia. Sabe por quê? Porque o relativismo tomou conta de tudo. Nos meus tempos de universitário eu já ouvia isso. Imagina hoje. Verdade? Como assim? As mentes pós-modernas não conseguem mais aceitar o conceito de verdade absoluta. Se você quiser falar em verdade, alguém vai dizer assim para você, talvez, né? Especialmente na faculdade. Amigo, não existem verdades absolutas. Cada um tem a sua. Você é feliz com essa verdade? Ok, eu sou feliz com outra verdade. Mas peraí, como é que pode verdades tão díspares, tão diferentes serem verdades? Na verdade, quando alguém disser para você que não existem verdades absolutas, você deve responder com uma pergunta. Sabe qual? Isso que você me falou é verdade? Acabou a conversa. Porque se a pessoa quiser ser coerente com o que ela disse, ela vai falar assim: olha, nem isso que eu falei é verdade. Ok, então você pode estar enganado. Pode ser que exista uma verdade absoluta. Mas se ele não quiser se contradizer, ele pode responder assim: olha, o que eu falei é verdade. Então existe uma verdade para você. Percebeu? Na verdade, o que os relativistas querem nos dizer é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Pegou? Não existem verdades, a não ser o que eu estou falando para você. Eu não aceito. Eu fico com o maior mestre que este mundo já viu. E que não era só um mestre, era Deus em pessoa, como veremos numa dessas noites a seguir. Quem era Jesus? Quem pisou aqui na terra? Isso é fantástico. Mas esse Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu fico com ele. Por 1 milhão de motivos, eu fico com ele.
E por que a Bíblia é a verdade? Porque ela testifica de quem é a verdade. Jesus ousadamente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é verdade e ela testemunha dele, ela é a verdade. Portanto, a Bíblia Sagrada, além de ser um livro tremendamente precioso do ponto de vista cultural, histórico, é muito mais do que isso. Ela é a verdade absoluta para um mundo que carece da verdade. Um mundo que precisa de uma base sólida, num mundo cheio de areia movediça. Aline, quantas partes da Bíblia são inspiradas por Deus? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quantas partes? Toda. Toda. São 66 livros. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como é que funciona esse negócio de inspiração? A palavra inspirada ou inspirar, ela vem do grego theopnestos, que quer dizer soprar. Soprar. Então é como assim, mais ou menos assim, eu não sei como é que funciona bem, porque eu não sou um autor inspirado, mas a gente deduz do conceito da palavra e da história dos profetas, que Deus coloca na mente deles ideias, conceitos, verdades, às vezes por meio de sonhos também, com profecias, né? Ou visões, como é o caso de João no Apocalipse e outros profetas mais. E o profeta tem a missão, que não deve ser fácil, de colocar em linguagem humana acessível as grandes verdades que Deus lhe revelou. Pense no desafio. Escreva agora o que você viu. Escreva agora o que você entendeu, o que você recebeu, com o que você sonhou. Então a Bíblia é uma coisa, é algo maravilhoso como o próprio Cristo. Como assim? Jesus é Deus que se fez ser humano para poder interagir melhor com os seres humanos. Então, em Cristo, como veremos numa noite daqui mais para diante, em Cristo Deus pôde abraçar o ser humano sem assustá-lo. Em Cristo Deus pôde chorar com o ser humano. Em Cristo Deus se fez carne para poder estar no meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia é muito parecida com isso. A Bíblia é papel e tinta, hoje, naquele tempo couro, né? Pergaminho e tinta, ou bits, sei lá se fala assim no celular, informação digital, é isso, mas é a palavra de Deus acessível, é parecida com Jesus, é Deus junto com algo humano, a linguagem é humana, mas a palavra é de Deus, é uma amálgama misteriosa e maravilhosa. Imagina se Deus viesse aqui agora e fosse falar na linguagem dele, explicar as coisas dele na linguagem dele, a gente entenderia? Tenta explicar a física quântica para o seu filho. Eu acho que nem a gente entende. Explicar para um filho de 10 anos física quântica. Agora tenta, porque você não vai conseguir, nem eu, imaginar Deus usando os conceitos e a linguagem dele, o ser todo-poderoso, criador do universo, explicar coisas para nós. Não dá. O que ele fez é o que nós, os pais, fazemos quando temos filhos pequenos. A gente se abaixa, vem cá filho, vamos conversar. E você ilustra, você explica, você repete, você torna acessível. Na Bíblia Deus fez isso. Deus ele vem ao nosso nível, Deus usa seres humanos e transmite a sua palavra de uma forma que nós podemos entender. Claro que nela também há mistérios tremendamente profundos, alguns dos quais talvez só entendamos na eternidade. Mas a imensa ou grande parte da Bíblia é tão compreensível que até crianças entendem. Há histórias, há parábolas, há poemas, há cantos, hinos, músicas, histórias. Alguma coisa de tudo isso vai alcançar alguém sempre. Deus é maravilhoso. A Bíblia é a carta de amor de um Deus que se faz compreensível, de um Deus que vem ao nosso nível e se revela. Lá em 2 Pedro 1,21 está escrito: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O autor verdadeiro por trás dessas pessoas era o Espírito Santo. É Deus. Não foi assim, João estava sentado ali numa pedra e pensou, agora eu vou escrever a Bíblia.
Não foi algo de vontade própria, como diz Pedro. Não foi algo dado por vontade humana. Eles recebem de Deus a revelação e transmitem fielmente essa revelação. Louvado seja Deus por sua palavra. Alguém poderia dizer, quem sabe, num arroubo de ceticismo, de descrença, o seguinte: ok, você me convenceu que os autores originais foram inspirados por Deus. Você me convenceu que a Bíblia, a gente chama tecnicamente de autógrafos, né? Os autores originais eram confiáveis, mas convenhamos, a Bíblia que nós temos hoje à nossa disposição é resultado de cópias e cópias e cópias e cópias. Nem o pergaminho durava tanto tempo assim. Ia se decompondo e eles copiavam, espalhavam essas cópias. E não tinha imprensa naquela época ainda. Gutenberg é que aperfeiçoou os tipos móveis. Até então eram cópias à mão. Alguém poderia questionar: escuta, como é que você pode crer que essa Bíblia passou assim por tantos séculos de cópias e cópias e cópias, não adulterada, não alterada, não mexida, sem querer ou por querer? Sabem, até os anos 1940, 50, a única resposta que você podia dar era a resposta da fé. Se esse livro é a palavra de Deus, eu creio que Deus o preservou. Porque se ela foi adulterada, que esperança temos de conhecer a verdade? Deus a preservou. Mas, convenhamos, era uma resposta da fé. Você não tinha nada concreto para sustentar essa sua afirmação. Até 1947, quando um pastorzinho de ovelhas estava ali pastoreando na região de Qumran, próximo ao Mar Morto, e uma ovelha se extraviou. Procurando por ela, ele começou a jogar pedras naquelas cavernas, achando que ela podia ter se perdido lá dentro. Começou a jogar pedras para ver se a ovelhinha se manifestava, e de repente ele ouviu o som de vasos se quebrando, cântaros. Deixa eu ver se eu coloquei uma foto aqui. Não coloquei. Mas enfim, imagina um cântaro se partindo, se quebrando. E curioso, garoto curioso, ele se esgueirou por lá e descobriu naquelas cavernas vários jarros contendo pergaminhos. E boa parte desses documentos eram, depois se pesquisou e se analisou isso, eram partes da Bíblia. O livro de Isaías completo está lá no museu em Jerusalém. Há trechos de praticamente todos os livros da Bíblia ali representados. Tá, mas qual a importância disso? Me acompanhe agora. A versão bíblica mais antiga até essa época datava de 900 anos depois de Cristo. Pensa bem, em quase 1000 anos de cópia. 900 anos depois de Cristo. Essa versão, quando foi datada com as moedas que havia ali, pelo estilo do jarro e tudo mais, percebeu-se que datava de até 250 anos antes de Cristo. Ou seja, era uma versão bíblica mais de 1000 anos mais antiga do que até então mais antiga. Deu para entender o achado tremendo que foi esse? Digamos que você conseguisse ler, talvez alguém aqui consiga até, hebraico, aramaico, e você tivesse nas mãos essas duas versões, o que você faria? Vou comparar, né? Agora, alguns pensaram, agora o bicho vai pegar, porque de um lado estavam os descrentes, os incrédulos, dizendo, vão ver que tem muito erro nessa Bíblia. Do outro lado estavam os crédulos, os crentes, judeus, católicos, protestantes. E os anos foram se passando, estudiosos de várias correntes se debruçaram sobre esses materiais, e o resultado foi o quê? Acabaram com o cristianismo. Não vendem mais Bíblia porque ela foi desacreditada. É isso? É o livro mais vendido de todos, até hoje. É o livro mais traduzido, mais lido no mundo, até hoje. Porque essa comparação mostrou que a verdade da palavra de Deus foi preservada milagrosamente a despeito de tantas cópias. Eu ouço um amém aqui? Louvado seja Deus por isso. Porque realmente é algo emocionante. Você pode ter certeza, entre outras coisas, do seguinte: se esse texto ali é de até 200 e tantos anos antes de Cristo, era a versão corrente no tempo dele. Ok?
Portanto, quando Jesus se levantava na sinagoga para ler as Escrituras, qual era o texto que ele estava lendo? Esse aí. E se o meu texto, claro que traduzido para o português, mas se a Bíblia que eu leio hoje está de acordo com os manuscritos do Mar Morto, eu posso ter certeza de que a Bíblia que eu leio agora, aqui em casa, é a mesma que Jesus leu no tempo dele. Amém? Como é bom saber disso. O Filho de Deus autenticou o texto sagrado que nós lemos, que nós estudamos. Os argumentos contra a Bíblia foram caindo um após o outro, porque a arqueologia foi descobrindo coisas maravilhosas. Mais de 40 lugares e personagens bíblicos já foram descobertos pelas pás dos arqueólogos. O anel de Jezabel foi descoberto. O tanque de Siloé está lá em Jerusalém. Davi, por muitos anos os críticos diziam que Davi, se existiu, jamais tinha sido rei. Era líder de um bando lá no antigo Israel. O palácio dele está sendo escavado neste momento em Jerusalém. Foi descoberto. Quantas coisas mais, né? Eu poderia citar aqui, de ossuário de Tiago, irmão de Jesus, uma urna funerária com o nome dele. Anás e Caifás, um ossuário com o nome deles. O salão onde Jesus foi julgado. Tudo isso foi comprovado, ou seja, o pano de fundo histórico da Bíblia, ele foi trazido à luz. E se a historicidade dela é confirmada, por que não também sua teologia e suas doutrinas? A Bíblia é real, é factual, é confiável, é um milagre em forma de livro. Podemos confiar nossa vida ao livro e ao Deus do livro, especialmente. Vamos avante? Precisamos saber disso antes do fim, que nós temos uma fonte segura. Ao que é comparada a Bíblia, Aline? Lá no Salmo 119, verso 105. Enquanto você procura esse salmo, eu quero ler aqui para vocês 2 Timóteo 3,15, que diz assim: desde a infância, você, Paulo falando para Timóteo, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia traz muita sabedoria, mas sobretudo, uma sabedoria que nos leva para a vida eterna, que é a sabedoria máxima, convenhamos. Porque de que adianta acumular conhecimento neste mundo e perder-se? E perder a vida eterna? Então a sabedoria que vem nesse livro nos prepara para esta vida e para a vida vindoura. E isso é sabedoria. Convenhamos também, como dizia Blaise Pascal, ele era matemático, então ele colocava as coisas em termos matemáticos. Há 50% de chance de um crente estar certo e 50% de chance de um ateu estar certo. Ok, em termos matemáticos vamos colocar assim. Só que os dois vivem, os dois crescem, casam ou não, têm filhos ou não, trabalham, enfim, chega ao fim da vida, ambos vão para a sepultura. Se o ateu tinha razão, acaba ali. E o que o cristão perdeu? Nada. Na verdade, foi melhor, eu vou dizer por quê. Agora, se o cristão, com base nos seus 50% de chance, se preparou para a vida eterna, os dois viveram, os dois cresceram, casaram ou não, tiveram filhos ou não, trabalharam e morrem. O cristão creu na ressurreição, aceitou a Cristo como Salvador, vida eterna. O que o ateu perdeu? Tudo. Eu não arriscaria minhas fichas todas nos 50% do não, sendo que as chances de haver uma vida eterna são tão grandes. Claro que a questão não é matemática, nós temos muitos motivos para crer que sim, há um Deus, se revelou na Bíblia e há uma vida eterna. Eu tenho uma experiência com Deus, isso é subjetivo, não posso partilhar com você, mas eu tenho a minha experiência com Deus, Deus fala comigo, eu falo com Ele, Ele se revela por meio de milagres, de evidências incontestáveis para mim. Semana passada mesmo aconteceu uma situação que a minha esposa e eu dissemos: como que Deus não existe? É algo nosso, né, da nossa família, mas assim, foi tão
precisa a resposta, no dia anterior falávamos e orávamos por algo. Pensa assim, no dia seguinte Deus vem e dá exatamente aquele algo. Irmãos, eu sou cético até hoje. Eu não aceito tudo assim tão facilmente. Mas tem coisas que Deus me desarma. Ele diz, vez após vez, sou eu estou aqui. Então você que está nos assistindo e vocês que estão aqui na igreja, eu não sei qual é o seu grau de confiança em Deus ou de crença, talvez esteja falando para alguém que não crê, não sei onde esse vídeo vai chegar, né? Dá uma chance, peça um sinal a Deus com sinceridade e depois me conta o que aconteceu. Dá uma chance para a palavra de Deus, comece a lê-la com a mente e o coração abertos, não com espírito de crítica e arrogância, mas desarmado. Tá bom, eu vou ler. Leia os evangelhos, comece por ali. Eu tenho certeza que esse Jesus, ele vai mexer com você, como mexeu comigo também. A palavra de Deus é o que para nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse mundo de tantas trevas morais, trevas espirituais, incertezas, insegurança, como é bom ter uma lanterna, não é verdade? Você está caminhando por um local tão inseguro, tão incerto, a morte ronda a cada momento, a cada um de nós. Atravessamos uma pandemia, quantas pessoas queridas já não estão conosco? Um mundo tão inseguro, ter uma lanterna na mão, iluminando o caminho, e mostrando que mesmo além da morte há esperança, como veremos aqui nessa série. Como é bom saber disso, como é confortador saber disso. A Bíblia é uma luz, a Bíblia é uma lâmpada. Como devemos estudar a Bíblia, Aline? Lucas 24, 27, abra a sua Bíblia nesse texto. O próprio Jesus vai nos mostrar como a Bíblia deve ser estudada. E eu vou usar esse método aqui até o fim. Prometo para vocês. Não vou usar outro método, eu quero usar o método de Cristo. Eu trouxe só a Bíblia aqui para o púlpito, você percebeu? Porque eu só vou usar a Bíblia daqui até o fim. Ela é o nosso livro de estudos. Mas vejamos então como Jesus, ele ensinava as verdades naquele tempo. Aline. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como foi o método dele? Só para contextualizar, né? Ali ele estava conversando com dois discípulos, não eram os mais famosos, eram Cleopas e o outro, a gente nem sabe o nome. Estavam voltando para casa, para Emaús, uma aldeia chamada Emaús. Jesus havia ressuscitado, mas eles não tinham entendido ainda tudo o que tinha acontecido. Não criam nisso, não tinham compreendido. Era Jesus, mas de uma forma disfarçada. Não entendemos bem o que aconteceu ali, mas eles não reconheceram Jesus. E ele começa a caminhar com eles ali naqueles 10, 11 quilômetros para Emaús, de Jerusalém para Emaús. E no meio do caminho ele escuta, ouve o desabafo deles. Nós tínhamos a esperança de que Jesus ia redimir Israel, expulsar os romanos. Eles tinham uma fé idealizada, né? Achavam que Jesus era meramente um revolucionário político. Como estavam enganados. E ele escuta, Jesus ouve, Jesus demonstra empatia. E chega um momento que ele então se expressa. E é dito no texto que começando, ela acabou de ler, e começando por Moisés, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e começando por Jó, por Moisés, e todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Abacuque, Sofonias, Daniel, já falei, Daniel? Ele não podia passar por alto Daniel, porque lá tem Daniel 8 e 9, e no capítulo 9, eu tenho certeza que Jesus estudou esse assunto com eles, porque mostra que o Messias morreria no meio da semana profética. Calma, a gente vai ver isso também mais para frente. Tem muita coisa pela frente, viu? Estou abrindo um monte de janelas e vou deixar abertas, até a gente chegar lá. Jesus começa a explicar para eles o tema que era a sua vinda, sua missão, sua morte, sua ressurreição. O tema era Cristo, a missão de Cristo, o Messias. E ele usa toda a Bíblia da época, não tinha o Novo Testamento ainda, toda a Bíblia da época para ensinar esse assunto. Você já percebeu quantos textos já lemos aqui da Bíblia hoje? Que a Aline leu? Ela já leu alguns do Novo Testamento, alguns do Antigo Testamento. Qual é o tema dessa noite? A Bíblia. E para estudar o tema Bíblia, usamos quantos textos da Bíblia? Vários.
Esse é um método muito bom. Foi ensinado por Jesus, né? Comparar texto com texto, autor com autor, contexto com contexto, e você percebe a harmonia desses textos. É importante ler o contexto, né? O tempo aqui não permite fazer isso. Acabei de fazer aqui uma contextualização. Ela leu um verso e eu expliquei todo o cenário. Então, quando você estiver em casa, se um verso não ficou muito claro, leia o verso anterior, o verso posterior. Se precisar, leia o capítulo anterior, capítulo posterior. Se não deu ainda, lê todo o livro. E se não deu ainda, leia toda a Bíblia. Porque ela lança luz sobre os textos que não são tão claros. Um autor lança luz sobre outro. Não precisamos de nada externo, porque Deus tomou providências para que a Bíblia se auto-explicasse, se auto-interpretasse. E é o que faremos aqui ao longo dessa série. Vamos deixar a palavra falar, vamos deixar a Bíblia falar. Basta ler a Bíblia. Eu vou citar aqui esses textos, você pode depois conferir em casa, né? Apocalipse 1:3 fala que nós temos que praticar, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia. Guardar não no sentido de colocar na estante, mas de praticar. Tiago diz a mesma coisa, não adianta você conhecer a vontade de Deus e não fazer nada. É quase como aquele que toma veneno achando que o outro que vai ficar doente ou vai ficar mal, né? Se você sabe que um frasco está escrito ali, veneno, e no outro está escrito suco, e você vai, toma o veneno achando que é suco, você está se auto-enganando. Não adianta você conhecer a vontade de Deus e dar as costas para ela achando que vai ficar tudo certo, né? Não, se eu conheço a vontade de Deus, reconheço que é de Deus, eu preciso alinhar minha vida com a vontade de Deus. Abandonar os venenos do mundo e passar a beber o suco puro que Deus oferece em sua palavra. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que vai entrar no reino. Não adianta você dizer que conhece a Deus, que você clama por Deus, se você rejeita conscientemente a vontade dEle. Então não basta conhecer a palavra, nós precisamos pedir forças a Deus para praticá-la. João 7,17 traz um texto também muito carregado de esperança. Porque digamos que eu aqui nessa série quisesse enganar vocês. Ele é pastor adventista, então ele vai querer me trazer para a igreja dele. Ele vai querer me convencer com argumentos humanos. Sei lá, esse mundo está tão cheio de falsos profetas e falsos pastores e gente mal intencionada, que eu nem tiro a sua razão de pensar algumas coisas assim. Porém, eu quero citar para você esse texto que é maravilhoso. E diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Se você é uma pessoa sincera, se você que está aqui nessa igreja ou acompanhando pela internet é alguém que quer fazer a vontade de Deus, Ele não vai deixar você ser enganado. Ele vai mostrar para você o que é a verdade. Ai de mim se eu fizesse isso, porque a Bíblia traz uma condenação pesada sobre aqueles que pregam a palavra, porque se eles acrescentarem alguma coisa ou retirarem algo dela, eles têm uma penalidade séria ali. E eu não quero me perder. Eu preferia estar em casa agora a ensinar qualquer coisa errada para vocês. Deus me impeça e me livre disso. Mas ainda que eu quisesse fazer isso, em amor a você, Deus não permitiria que você fosse enganado. Olha como a doutrina é importante. Tem gente que hoje minimiza a doutrina. Conhecerá a respeito da doutrina, do ensino, se eu falo por mim mesmo ou se vem de Deus. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você com um conhecimento que vai preparar você para a volta de Jesus. O que você precisa saber antes do fim? Não perca as noites que vêm aí pela frente. Para que principalmente foi escrita a Bíblia? Romanos 15:4 diz assim, está na tela. Esse é um texto para mim, talvez o mais interessante, no sentido de explicar por que Deus nos deu a Bíblia. Tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. No mundo que carece tanto de esperança, no mundo cheio de falsas esperanças,
Como é bom saber que Deus nos deu a Bíblia, não só para nos ensinar, olha só, tudo que foi no passado escrito, está aqui, para o nosso ensino foi escrito, mas não só para ensinar, para que, sobretudo, nós possamos ter esperança, certeza do que vem, certeza do que existe. Deus é real, a palavra é confiável, Jesus vai voltar, para que tenhamos esperança. Quanto mais você lê a Bíblia, mais esperança você desenvolve, mais fé você fortalece, e é assim que funciona. Se você não tem um método assim sistemático de leitura, eu quero te convidar. Leia todo dia que seja um capítulo, e depois me conte se algo não aconteceu na sua vida. Quem está falando aqui para vocês é alguém que já foi jovem, e quando jovem era viciado em livros de ficção científica, histórias em quadrinhos de super-heróis, e quando eu descobri que a Bíblia é a palavra de Deus, eu até tentei, mas era difícil lê-la. Nossa, que texto difícil, que coisa pesada. Não é como os livros que eu lia, não é como as histórias em quadrinhos que eu lia. Mas eu entendi que é a palavra de Deus, então eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me ajuda a gostar do teu livro, me ajuda a gostar de ler a Bíblia. O que você acha que aconteceu comigo? Eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia, parece que é como deixar de escovar os dentes. Faz falta demais. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Revados por sua palavra, esse projeto é maravilhoso, todos os dias eu estou ali, eu faço minhas anotações, escrevo, reflito, passo o dia pensando nos textos. Faça isso, experimente. Se você não tem, quem sabe não gosta de ler, peça para Deus. Ele é o maior interessado em que você leia o livro dele. Esse milagre aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Me ajuda, Senhor, a dedicar um tempo à tua palavra, a gostar de ler a tua palavra, a entender a tua palavra, a praticar a tua palavra. Deus vai operar esse milagre, eu tenho certeza disso. Conta-se uma história antiga, mas eu sempre gostei dela porque ela é muito ilustrativa, muito interessante, de uma senhora, tinha um neto, muito pobres, e esse neto então decidiu mudar-se para os Estados Unidos para trabalhar e ajudar a vovó. E foi o que ele fez, deu um jeito de ir para os Estados Unidos, começou ali a trabalhar em 2, 3 empregos, e todos os meses ele mandava para a vovó um envelope, e ela guardava com carinho aquele envelope. Só que a vovó, nada de prosperar, sempre na miséria, dependendo de outros. Aí um dia os vizinhos foram visitá-la, para saber o que estava acontecendo. O rapaz já estava lá há 2 anos. Senhora, desculpa a pergunta indiscreta, mas seu neto não lhe ajuda, não? Não lhe manda dinheiro? E ela respondeu assim: olha, meu neto é muito querido, mas acho que ele está mal lá também. Mas ele nunca me esquece. Todos os meses ele me manda um envelope com cartõezinhos verdes dentro. Você já consegue imaginar o que era, né? Cartõezinhos verdes. Onde estão? Aqui, na gaveta. Podemos ver? Ela abriu o envelope, um daqueles, muitos envelopes. Sabe o que tinha dentro? Notas de $1. Não sei se são todas verdes hoje em dia, né? Tem até azulada ali, mas enfim, né? Naquele tempo era tudo meio verde. Cartõezinhos verdes. Aquela senhora estava rica e não sabia. Por quê? O neto esqueceu de falar que era dinheiro. Ela só conhecia o real, ou cruzeiro, não sei como é que era no tempo dela. Tem muita gente rica e não sabe. Porque guarda o envelopinho na gaveta. No máximo, talvez exponha lá, né, para as pessoas, né, coloque em cima da mesa ali, como um elemento decorativo, como se fosse uma coisa, tipo um amuleto. A Bíblia não tem poder se não for lida. Não adianta você abrir dentro de casa, pode até ser um gesto simbólico bonito, e eu até respeito, mas não adianta fazer só isso. Você tem que ler a Bíblia. Tem muita gente rico e não sabe que está bilionário, porque tem a palavra de Deus ao alcance. Não adianta guardar, não adianta decorar a casa com ela, você tem que ler, você tem que aproveitar esse tesouro, você tem que se enriquecer com esse tesouro. Todas as noites aqui, nós teremos uma decisão para ser tomada, porque acabamos de ver que não basta ler, temos que praticar. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e para você que está assistindo também aí na internet. Você quer diante de Deus, com a ajuda dele,
tomar a decisão de todos os dias dedicar um tempinho, que sejam 15 minutos, para ler a palavra de Deus, você quer pedir a Deus forças para conseguir cumprir esse propósito, sabendo que você vai ser grandemente abençoado? Quantos querem tomar essa decisão essa noite? Amém. Deus seja louvado e ajude você a prosseguir nesse propósito. Falhei um dia, não tem problema. No dia seguinte você vai lá e cumpre, e leia, e persevere. Eu tenho certeza que, como eu, você vai ficar apaixonado pela Bíblia e não vai conseguir mais viver sem ela. Tá bem? Primeira verdade essencial da nossa série, o que precisamos saber antes do fim: que a Bíblia é o nosso guia seguro, que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana, que ela nos orienta como uma lâmpada e que nós vamos chegar bem até o fim, se nós seguirmos as recomendações dela. Não perca uma noite. Quero convidá-los a ficar em pé agora, para que nós oremos, pedindo a Deus forças para cumprir esse propósito. Nós levantamos a mão diante de Deus e queremos que Deus nos ajude a prosseguir com esse alvo. Oremos. Pai querido, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse presente de valor inestimável que é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque usaste pessoas especiais para escrever verdades profundas, para escrever a respeito de Jesus, que é o nosso Salvador. E obrigado, porque neste mundo escuro, nós temos uma lâmpada para nos conduzir até o local seguro. Ajuda-nos, Senhor, a lê-la todos os dias, a tomar tempo para ler a palavra e ser alimentados por ela, pelo pão da vida. Abençoa os irmãos que participaram desse estudo, abençoa os amigos também que nos acompanharam pela internet e traze-nos de volta aqui no próximo domingo para prosseguirmos aprendendo sobre o que fazer para estar preparados para o tempo do fim. Nós oramos e agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês também que nos acompanharam. E não esqueçam, nós temos um compromisso aqui às quartas-feiras, culto e oração, aos sábados, que é o grande banquete espiritual, e agora, até outubro, aos domingos, com a série O que você precisa saber antes do fim. Deus abençoe a todos.